Fica de pé a Sara e a Érica. Cadê a Sara e a Érica? Sara está aqui. Lá embaixo o povo não vai nem saber quem é. Secretário da CIBEM. As irmãs devem procurar para fazer a inscrição da CIBEM. Amados, no texto que nós lemos, que é Atos capítulo 2, do versículo 42 ao 47, dá a entender, quando você pega na sequência, que o Espírito Santo chegou, todo mundo foi avivado ali, Pedro prega, 3.000 almas são batizadas. Parece que o 42 é na sequência, mas não é não. Tá? O versículo 42 ao 47, a igreja ela já estava se organizando. Ainda que não existia templos, eles se reuniam em casas, eles se reuniam até no templo também. Mas naquele único templo, onde eles dividiam ali com os saduceus, com os fariseus, era aquela luta. Mas esse texto 42 é quando a igreja já tem entendimento do que é a igreja. A igreja, ela já está começando de verdade a funcionar como a igreja de Cristo, não é? Porque a igreja, nós sabemos, não é templo, a igreja somos nós. Então, nós não podemos dimensionar quanto tempo foi que esta passagem ela foi escrita após o revestimento de poder. Mas uma coisa é certa, foi bastante tempo depois que o poder de Deus encheu a casa ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E hoje a mensagem que nós vamos encerrar a nossa série, nós vamos falar sobre as marcas que esta igreja de Atos dos Apóstolos, as marcas que ela tinha e que demonstrava que ela era uma igreja avivada. Nós vamos ver algumas coisas nesta igreja, e esta igreja, ela é o nosso parâmetro referencial. Ela é o nosso modelo, não é? O modelo da igreja atual tem que ser este modelo aqui do capítulo 2, do 42 ao 47, não é? A narrativa aqui compartilhada, ela nos mostra as escolhas, não é? Que marcam profundamente uma igreja avivada. Você vai ver que a igreja avivada ela tem marcas. E essas marcas que a igreja avivada tem, ela precisa aparecer em nós. Estas marcas precisam ser uma realidade no nosso dia a dia. Por quê? Porque eu tendo as marcas que a igreja de Atos dos Apóstolos tinha, eu vou dizer, sem abrir a minha boca, sem precisar fazer nenhum tipo de movimento, que eu sou avivado, que de verdade eu como igreja sou avivado. Então, eu quero mostrar a vocês algumas marcas desta igreja, que serve de parâmetro para nós, para que nós possamos ter entendimento que eu preciso ter essas marcas. E uma das coisas que mais tem me preocupado, hoje o pastor Enéas falou que Deus mostrou para ele, que Deus vai recolher muita gente que a gente não espera. Falou, pastor, Deus mandou dizer, eu não falei, não foi isso que você me disse? Que Deus falou para ele, que Deus vai levar muita gente. Eu falei, mas por quê, pastor? Para dar a nós, não é? Para que nós possamos nos despertar. Opa! E nós, irmãos, tivemos um exemplo aqui essa semana, não foi? Quando o nosso amado irmão veio a falecer. Ele esteve aqui quarta-feira passada. Eu falei com ele estava representando o dirigente lá da congregação. Ele se levantou, conversei com ele. E daqui a pouco o homem de Deus se foi. Meu Deus, como é que é isto? Irmão, muitos de nós não vamos estar aqui na volta de Jesus. Mas o Senhor vai nos tirar antes. Sabe por quê? Porque muitos de nós não estamos preparados para aquilo que está para acontecer no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Sabe, vai ter coisa que hoje, eu já falei para você, semana, falei domingo aqui no culto. Eu estava descendo, indo para, eu não sei se eu estava com ele, eu estava com o Dinda no carro. Não, eu estava com o Dinda. Eu estava passando na rodoviária, eu vi dois homens, dois meninos, dois moços, de adolescente para a juventude, numa cena que aquilo,
Aquilo me deixa, quando eu leio aquilo, sabe, você não sabe o que você pensa, o que você fala, você não sabe se você olha, porque eu falei, não é possível que eu estou vendo o que eu estou vendo. Então, tudo isto é o quê? Isto são os acontecimentos que vai estar ocorrendo para o advento da volta de Jesus. E eu preciso, como nós aprendemos durante todos esses 2 meses, ter uma vida avivada. Então vamos lá. Uma das marcas, eles, quem? A igreja, perseveravam na coisa certa. Perseveravam na coisa certa. No versículo 42 diz assim, e perseveravam na doutrina. O que é a coisa certa? Doutrina. Ensinamento da palavra de Deus. Eles perseveravam na doutrina. Olha só que coisa interessante. Na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é a coisa certa, pastor? Está aqui. Eles perseveravam na doutrina, no partir do pão e nas orações. De verdade, eles perseveravam na coisa certa por uma razão. Eles tinham como alvo, como foco, eles tinham o quê? Eu tenho como alvo, como foco, eu estar de verdade seguindo a doutrina dos apóstolos. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. 5:42 de Atos. Todos os dias eles estavam ali. Pastor, esse povo não trabalhava? Trabalhava, e como trabalhava? Eles tinham que comer. Eles trabalhavam, mas estavam na casa do Senhor todos os dias no templo, de casa em casa. Por quê? Porque eles tinham um alvo. Eles tinham de verdade um foco. E eu te pergunto aqui nessa noite, qual é o teu foco quando nós falamos sobre perseverar na coisa certa? Você está focado na doutrina, no partir do pão, ou a ceia para você já virou qualquer coisa, não é? Eu falei para um pastor nosso aqui da sede por esses dias, ô irmão, faz 3 meses que eu não te vejo na ceia. Não, pastor, na próxima eu tomo. Sabe como que se fosse qualquer coisa, irmão? Quem não participa do pão, quem não participa do vinho, com uma simbologia do sangue de Jesus, não tem parte com ele. Não é o pastor Ismael que está botando a palavra de Deus. Quem não come do meu pão e quem também não toma do meu sangue, ou não bebe o vinho na simbologia do sangue, não tem parte com ele. Que avivamento que eu tenho se eu não tenho esse foco? A igreja, ela tinha essas marcas, e essa é uma das marcas, perseverar na coisa certa. Também, na função de se relacionar, a persistência sempre da comunhão. Olha só que diz o versículo 12 de Romanos, versículo 10. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. A igreja lá, ela diz o seguinte, na comunhão, a igreja tinha comunhão. Irmãos, em nome de Jesus, tenha comunhão com a sua mulher, tenha comunhão com o seu marido, com os seus filhos, tenha comunhão com os irmãos. Se você não tiver comunhão com o teu marido, com o teu esposo, com os seus filhos, você não pode dizer para mim que você tem comunhão com a igreja. Mas pastor, fulano, eu não quero nem saber. Irmão, o que você faz, você vai de verdade colher. Se teu irmão, ele falou de você, olha, eu estava dizendo hoje até com o pastor, nós estávamos hoje trabalhando, e nós estávamos falando sobre alguém que no passado fez acontecer nessa igreja. Hoje está numa situação tão desgraçada que dá dó. Não é isso, pastor Enéas? Dó, mas pensa em dó. Aí o pastor Enéas falou assim, pastor, será? Eu falei, será? Tenho certeza. Por quê? Porque comunhão para esse tipo de gente não funciona. Ô irmão, se você quer perseverar na coisa certa, tenha comunhão. Pastor, irmão, o cara pode ter falado mal de você, ele pode ter traído você, ele pode ter roubado você, mas em nome de Jesus, você perdoa e diga, eu tenho comunhão. Eu quero ter comunhão porque eu quero ter uma vida avivada e quero ir para o céu.
pior do que o próprio Jesus? Pai, perdoa-os porque não sabe o que fazem. O apóstolo Paulo combateu o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, só me resta a coroa da vida, e pescoço foi embora. Ele amaldiçoou os seus algozes? Não. Pedro amaldiçoou? Não. De jeito nenhum. Então, um dos pontos de perseverar na coisa certa é a minha relação com você, a minha comunhão com você, é a sua comunhão comigo, com o irmão, com a irmã. E não importa se o irmão fez cara feia, se ele tem uma cara que de vez em quando dá medo. Irmão, tenha comunhão, você vai para o céu. E como eu falei, eles priorizavam lá na igreja do início, tinha ceia todo culto, sabia disso? Todo culto tinha ceia. Todo culto tinha ceia. Tanto que Paulo, chega uma época, ele dá uma recomendação que o povo lá começou a querer virar festa, né? E comia de qualquer jeito, ele dá uma dura. Porque tinha uns que levava mais, outros levava menos, e era mais. Então, eu preciso priorizar a cultura do partilhar do pão, tá? Olha só, João 17, 23, olha o que Jesus diz. Eu precisava ter falado isso no começo e esqueci. Você tinha que trazer todo o ensino, trazer uma caneta e um papel e escrever esses versículos. Jesus falando, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Quando eu participo da mesa, eu estou falando que eu tenho unidade com Cristo e com você. E você comigo e você tem com Cristo. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. A plena unidade é quando a gente ceia junto. É quando a gente come junto. Você de vez em quando não convida alguém para almoçar na sua casa? Você às vezes não é convidado para almoçar, para tomar um cafezinho, para jantar na casa de alguém? Quando isso acontece é porque aquela pessoa tem comunhão com você. O teu inimigo não vai te chamar para tomar cafezinho na casa dele. Mas o teu irmão, o teu amigo, mesmo que não seja irmão em Cristo, pode te convidar. Olha, vai almoçar na minha casa, você vai. Aqui o que Jesus está falando é exatamente isto. A cultura da mesa é eu poder compartilhar e partilhar com você o quê? A ceia do Senhor Jesus. E tudo regado, como está escrito aqui, no partir do pão e nas orações. Ou seja, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orem continuamente. Em outra tradução, orem sempre. Em outra tradução, orem todos os dias. Eles viviam em oração. Nós não podemos orar só no dia que tem culto de oração, é toda hora e todo momento. Então a primeira marca que eu vejo, eles perseveravam na coisa certa. Ou seja, coisa certa, doutrina, comunhão, partir do pão e nas orações. Aqui está a coisa certa, que os discípulos permaneciam e a igreja, lá do início de Atos dos Apóstolos, essa era a primeira marca dela. As pessoas viam nela que elas de verdade perseveravam nessas coisas, que era a coisa certa. Segunda marca, eles cultivavam um ambiente de temor. O versículo 43 fala assim, e em cada alma, bota lá, para todo mundo ler, e toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em toda alma havia temor. O que nós entendemos com esse versículo? Que toda alma tinha temor. Irmãos, veja só, era uma coisa pertinente à individualidade de cada crente. Era algo inerente da particularidade de cada irmão que se convertia. O que? O temor. Tá? O grande Salomão escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 9, no versículo 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Mas também ele escreveu 14, 27 de Provérbios, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte.
Aí você fala assim, olha lá, o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Temor do Senhor. Então, uma das marcas daquela igreja era o temor individual de cada crente. Por que nós estamos falando isso? Eu aqui, quando vi no primeiro hino que todo mundo ficou olhando, eu falei, vamos cantar? Depois o pastor José Alves trouxe a palavra de ofertório, ele falou uma coisa muito correta. Caim trouxe também, não trouxe oferta. Mas Deus não aceitou. Não tinha temor, né, pastor Zé? Na oferta de Caim não tinha temor. Até para entregar a oferta você tem que ter temor. Para cantar você tem que ter temor. Para entrar dentro do templo, seja na sede, seja na sua congregação, você precisa ter temor. Irmão, esse negócio de você vir para a igreja de qualquer jeito, não vem não, irmão. Eu vou falar agora igual os pastores da antiga, viu? Vou falar igual os pastores da antiga. Pega a sua melhor roupa. Passa perfume. Vem bonitinho. Vem. Ô pastor, eu vim do serviço. Eu entendo. Opa, se você vem do serviço, eu entendo. Mas se você tem condição de passar na sua casa, tomar um banho, coloca a tua melhor roupa, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus. Sabe? E isso, Deus se agrada. Não é que Deus vai se agradar do seu paletó bonitinho. Não, Deus vai se agradar do teu coração. Eu vou diante do Senhor. Eu vou estar adorando, eu vou lá com temor. Temor, irmão, temor individual. Tá? Agora veja só. Quando você tem essa marca e você cultiva um ambiente de temor, o que acontece? Versículo 43, a parte B. E por muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Eu vou falar bem baixinho aqui, para ficar só entre nós, tá bom? Só não vamos falar baixo aqui, porque não vai que alguém escuta. Cadê? Cadê os sinais? Os endemoniados estão entrando na igreja, irmão. E quando o demônio manifesta, irmão, estou levando no UPA. Está passando, vamos levar para o UPA. Não, vamos expulsar o demônio, caramba. Leva no UPA. Ih, o cara está passando mal aqui. Levar no UPA. Por quê? Porque só vai acontecer sinais e maravilhas quando houver temor. Vocês lembram o que o endemoniado falou lá para alguns discípulos? Eu não conheço vocês. Não falou isso? É isso mesmo, pastor Eli? Me ajuda aí. Fala igual o irmão lá do Marcelo. Me ajuda a pregar aqui, pastor Eli. Não falou isso mesmo? Eu não conheço vocês. Vocês eu não conheço. O diabo falou para aqueles discípulos. Por que falou? Simples. Falou porque eles chegaram, nós somos os caras, nós andamos com Jesus. Irmão, você pode ser o cara que você for, mas se você não tiver o temor de Deus, você vai orar, não vai acontecer nada, você vai orar, não vai ter milagre, não vai ter sinal, não vai ter batismo com o Espírito Santo, não vai ter conversão de alma. Mas se houver temor de verdade, Deus vai começar a fazer maravilhas, prodígios no nosso meio, e nós vamos ser conhecidos como a igreja que Deus opera ainda no nosso meio para a glória dele. Por quê? Porque a igreja tem temor. Quantos tem temor aqui? Levante a mão e glorifica a Deus. Os homens de Deus, as mulheres de Deus que têm temor, precisam expressar isto nas suas atitudes, na sua forma de ser, na sua expressão de louvor, de adoração, de oração. Isto é a expressão de temor. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar a ter temor. Você que é dirigente de congregação, trabalhe isso na sua congregação. Você que é líder, trabalhe isso junto aos seus liderados. Se não houver temor, não tem nada, não vai acontecer nada. Nós vamos ser um bando de gente que se encontre de domingo, de quarta ou de quinta, e a gente conversa, e a gente bate papo, não acontece nada. Mas quando nós nos reunimos com comunhão e com temor, algo de extraordinário vai acontecer no nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Temor. Temor. Irmãos, eu lembro de uma cena do meu pai.
Meu pai, o meu irmão Joel, tem o mesmo espírito do meu pai. Eu lembro que meu pai, eu já disse para vocês, meu pai, nós éramos 5 irmãos e os homens ficavam com o pai e as 2 meninas ficavam com a mãe. E todo lugar que o pai ia, levava nós. Para a igreja, nós. Para o ponto de pregação, eram os 3. Para expulsar os demônios, os 3 também. Os 3 também. Eu nunca vou esquecer. E eu já contei isso aqui uma vez. Não sei se eu contei de semana ou se eu contei num culto. Meu pai dirigia uma congregação e nós fomos visitar o pastor Moisés de Castro, que nessa ocasião dirigia a Americana. E quando nós chegamos com ônibus, de manhã, no domingo, meu pai foi o último a sair do ônibus, todo mundo saiu, e tinha um café gostoso esperando todo mundo. E o pastor Moisés estava assim, na porta, recepcionando todo mundo do ônibus, e ele falou assim: Dominguinho, não vai tomar café, nem você, e tinha uma irmã também que era uma bênção de Deus, eu vou lembrar o nome dela. Meu pai falou, amém, cumprimentou ele e tal. Ele falou, nós temos um trabalho para fazer. Meu pai falou, tá bom. Aí pegou um carro, igual esse que o Batista tem, que tem carroceria. Lá, junto com o motorista, foi a irmã. O pastor Moisés, meu pai e os 3 filhos em cima da carroceria. Nós sentados, meu pai segurando assim, pastor Moisés de casa segurando, e estamos indo. Nós estamos tudo dando risada. Eu e meus irmãos, né, nós da capital, nunca tinha visto tanto mato, tanta fazenda, e estamos andando. Daqui a pouco nós chega assim, de ver uma casa no alto, entramos pela porta, o pastor Moisés abriu a porta, a porteira, entramos e fomos subindo, e tinha um cara lá em cima. Quando nós estamos chegando perto, ele falou, estava esperando vocês. Aí eu falei, né? Eu e meus irmãos falaram, vai ter coisa boa para comer aqui. Está esperando nós? Deve ter um café, porque lá o café nós não podemos tomar. Eu estava esperando vocês. Aí meu pai falou assim para o pastor, mas quem é? É o demoniado que nós vamos expulsar agora. Irmãos, eu nunca vou esquecer da cena. Quando nós escutamos aquilo, nós lá acostumados a ver o pai fazer aquilo, nós ficamos atrás, né? O pastor Moisés na frente, meu pai do lado dele, a irmã também, os 3 na frente assim, parecia os soldados de Cristo marchando contra o inferno. E eu lembro de uma expressão daquele endemoniado. Irmão, nós chegando, o cara já caiu. Ninguém estendeu a mão, ninguém falou, sai demônio. Por quê? Porque eu lembro muito bem da oração que o meu pai, o pastor Moisés e a irmã fizeram ao entrar na porteira. Eu nunca vou esquecer. Pastor Moisés dirigiu a oração, ele disse uma palavra, Deus, nós estamos indo agora em teu nome com temor e tremor. Porque se o Senhor não for conosco, não vai acontecer nada. Aquele homem, ele dava muito problema para os fazendeiros da região. Ele era, eu não sei como é que chama, aquelas pessoas que cuidam da fazenda, né? Ele dava problema. A família toda dele crente, da nossa igreja. E ele era um problema, e muitas pessoas tinham ido lá orar, e ele desafiava. Mas eu lembro que quando nós chegamos, que nós começamos a subir, uma rampinha para subir, esse cara para chegar, o homem já caiu, já gritando, e já, irmão, para finalizar a conversa, no final, o homem veio em cima com a gente, sentado, veio ali chorando, tomou café com nós, aceitou Jesus, e ele, com os anos, foi um grande pastor de Americana. A oração do pastor Moisés de Castro, Senhor, nós dependemos do Senhor, nós estamos entrando aqui com temor e temor. Irmão, quando há temor, a unção de Deus aparece. Quando há temor, há milagres, a cura, a salvação de alma. O Espírito de Deus se manifesta quando há temor. Então, em nome de Jesus, você que é jovem, você que é velho, você que é novo, você que é de meia idade, entenda que o segredo está no temor ao Senhor. Esta era a marca da igreja. Que marca tremenda. Aleluia. Atos capítulo 9, versículo 31. O escritor fala assim: a igreja passava por um período de paz, e toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se edificava,
e era encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quantas vezes vocês acham que Pedro passou por aquele coxo lá na porta do templo? Quantas vezes vocês acham? Eles iam sempre lá, o cara estava lá. Mas naquele dia, ele tinha sido revestido de poder. O homem covarde já não era mais covarde, porque ele pregou e quase 3.000 almas se converteu. Ele entendeu que temor era tudo. E quando ele chega, ele olha para o cara, ele via aquele cara todo dia. Mas naquele dia, ele entendeu a doutrina dos apóstolos. Ele entendeu, mais do que isso, a comunhão. Ele entendeu o partido de oração, porque ele estava subindo para orar. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o cara levantou na hora. Temor do Senhor. Então veja só, primeira marca, perseverar na coisa certa. É o versículo 42, lá está a coisa certa. Segunda marca, eles cultivavam um ambiente de temor, está no versículo 43, do texto que nós lemos. Terceira marca, eles perseveravam a essência de comunidade. Nós vivemos uma época da igreja que nós temos muita diversão dentro da nossa casa. Nós temos tudo, nós temos um cinema dentro de casa. Nós temos o melhor aparelho de som. Nós temos um bom carro para viajar. E se eu tiver que simplesmente falar, não, hoje eu não vou na escola bíblica, hoje eu não vou no culto porque eu tenho que passear. Não é pecado passear, imagina. Mas tem um tempo para as coisas. Tem tempo para as coisas. A Bíblia diz que tem um tempo para chorar, um tempo para sorrir, e tem um tempo também para você entender que você precisa passear com a sua família. Eu sempre digo, quando um dirigente principalmente me procura e fala, pastor, eu preciso avisar o senhor que tal dia eu não vou estar na igreja, porque eu vou estar com a minha família. Pode perguntar para qualquer um, eu apoio na hora. Eu falo, você tem que fazer isso mesmo. Mas o que está havendo hoje? Hoje, as pessoas, elas perderam o temor, perderam a alegria, e a igreja, a comunidade, viver junto, estar na igreja, parece que, não faz muito efeito, não. E a gente, principalmente depois da pandemia, só Deus para ter misericórdia. Eu fico bobo, eu tenho aqui na sede gente que vem na igreja de vez em quando. De vez em quando. E olha que eu visito, hein? Pensa que eu não visito? Visito. Tem gente que vem de vez em quando, aí você encontra o cara, mas irmão, pastor, sempre tem uma desculpa. Irmãos, quando esses caras me dão essa desculpa, a primeira coisa que eu lembro são das virgens loucas. Primeira coisa. A Bíblia diz que existia lá aquelas mulheres. Elas dormiram. Ouve-se a voz, o noivo está chegando. E quando ela olham para as lamparinas delas estão já o fogo se acabando. Irmão, eu quero azeite. Não, eu não posso, meu azeite é meu, o senhor se vira lá, porque como é que eu tenho que manter a minha acesa? Lamparina fala de fogo, fogo fala do Espírito Santo. Você está entendendo? Eu preciso manter o Espírito Santo aceso em mim, irmãos. O óleo fala do Espírito Santo também. Eu preciso manter o óleo na minha lamparina com ela acesa, ou seja, cheio de Espírito Santo, ter uma vida avivada, porque o noivo está chegando. E quando essas pessoas falam para mim, então, porque eu não sei o quê, dá aquela desculpa, eu falo assim, irmão, você conhece a parábola das virgens doidas lá? Eu lembro eles. A igreja que tinha a marca da essência de viver junto. Paulo escrevendo aos Filipenses, coloca lá, capítulo 2, olha que texto bonito.
capítulo 2, do versículo 1 em diante. Filipenses, capítulo 2. Olha só. Nós vamos ler até o 5. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Que a igreja, ela produzia desprendimento daquela cultura egoísta do mundo. A cultura egoísta do mundo diz, eu sou eu e o resto é o resto. Você não abre a tua casa para ninguém. Nós vamos fazer uma... Não, na minha casa não. Não tem o espírito da comunidade que a igreja lá tinha, irmãos. Olha aqui que o versículo 44 e 45 diz. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bem, repartiam com todos, segundo cada um que havia de interesse ou mistério. Agora veja só, não só até aí. Pastor, eu tenho que vender minha casa. Não. Naquela época eu vendia por uma razão simples. Quem se tornasse cristão, eles tomavam tudo. Eles tomavam tudo, propriedade, cachorro, gato, ovelhinha, se brincasse até os filhos. Então eles preferiam vender, já que vão tomar eu vendo, e a gente faz a obra de Deus. Agora, volta lá no versículo, no 44 e 45, olha só. E todos que criam estavam juntos. Primeira coisa, juntos, comunidade é estar junto. Se você não tem prazer de estar junto, você não vive na comunidade de Cristo. Eu preciso crer e viver junto com você. E tinham tudo em comum. Depois, o 45. Vendia as propriedades, repartiam com todos, segundo cada um o que havia. Agora veja só, qual que é o segredo aqui? O segredo, irmãos, é nós nos alegrarmos de estarmos juntos. Não estou aqui querendo dizer que você tem que estar na casa do seu irmão todo dia, de jeito nenhum, porque até a Bíblia fala sobre isso. Tá? Não fica muito na casa do seu irmão, porque para ele não se enfadar de você. Muito natural. Mas seria bom se cada dirigente, e nós vamos fazer isso aqui, combinasse lá com as suas ovelhas e dizer, irmão, João, olha, tal dia nós vamos marcar uma vez por semana na sua casa, fazer um culto lá. Na outra semana, cada do outro irmão. Na minha casa, o pastor da igreja. Você está entendendo? Faça isso. Mas você vai encontrar gente que vai dizer, na minha casa não dá. Por quê? Na minha casa é pequena. O sofá está rasgado. A minha televisão é daquelas antigas, ainda quadradona. Entendeu? O que é isto? Não cumpre o que a palavra de Deus diz. Irmão, viver em comunidade é isso. Meu filho, Benhur, está mudando hoje, exatamente hoje, está voltando para a Flórida. Ele estava em Boston e voltou para a Flórida. Por que ele voltou para a Flórida? Simples. Deus tem abençoado ele e os Estados Unidos está dando para ele o Green Card. Para ele e para a Roberta. As crianças não precisam que são americanas. E eles fizeram uma exigência para você. É como se fosse uma prova, sabe? Você quer ser cidadão americano? Quero. Quer o Green Card? Quero, lógico. Quero. Então, nós temos a exigência. Uma das exigências, você vai ter que trabalhar na Flórida. É uma cidade chamada Santo Agostinho. É um lugar lindo, 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 lindo. E você vai ter que trabalhar nisso aqui. Que na verdade não é ele, é a Roberta. Porque quando ele chegou nos Estados Unidos, foi a Roberta que tirou o visto de estudante, porque ele tinha que trabalhar. Então ele é dependente da Roberta. Então a Roberta vai ter que trabalhar no serviço que a imigração americana falou que ela tem que trabalhar
para poder receber o green card. E eles estão mudando hoje. O Roberto, essa hora, deve estar chegando com as 2 crianças de avião lá no aeroporto de Orlando. E ele está indo de carro. Dá 2 dias de viagem. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu queria que vocês vissem a igreja que ele servia lá em Boston, que ele era um dos ministros de louvor da igreja, a maneira em que a igreja fez com ele. Eu fiquei assim, com inveja. Com inveja. Uma coisa assim fantástica. Fantástica o que a igreja fez lá pelo meu filho, pela menor e pelas minhas netas. Eu e minha esposa ficamos vendo assim, a gente fala, puxa vida, que inveja santa que dá na gente, né, Elaine? Até ontem, que eles precisavam entregar o apartamento que eles estavam, as irmãs foram lá para ajudar a lavar, limpar, sabe? E lá nos Estados Unidos tem uma coisa, irmão, lá nada é de graça, tá? Lá, tudo que você faz ou que você pede é cobrado. Lá não tem boi, lá não é terra de vagabundo lá não. Lá se o cara for pensando que ele vai encostar alguém, ele está morto. Mas eu fiquei assim, sabe, pensando, falei, puxa vida, que legal. O que é isso? Põe o versículo 44 de novo lá, irmão. Olha só. E todos os que Cristo estavam juntos, eu estar junto, eu sentia a necessidade do irmão, do Hélio, do Zé, do Enéas, do Marcos. E nós sentimos a necessidade. Não vou pagar a conta do pastor Eli, não é isso não. Mas eu estar junto com ele. Esses dias todos eu tenho conversado com a esposa do pastor lá da Bahia, do pastor Rocha, e tenho dito para ela, estou à disposição, que precisar, estamos aqui. Ele é o nosso missionário, hoje ele me ligou. Eu com uma alegria, quando escutei a voz dele, pastor, estou no quarto já. E eu disse para ele, pastor, estamos à sua disposição. Irmão, estar junto é isto. Fale lá com as suas ovelhas, faz um culto lá por semana na casa de cada um. Vai lá, irmão, vai lá, dirigente. Aqui nós vamos fazer. Deus vai nos abençoar. Nós vamos ganhar parente, amigos. Ouve, quinta-feira, amanhã o podcast. O podcast amanhã vai ser exatamente sobre como é que você pode ganhar sua família para Jesus. Escute amanhã, 20h30. Que mais? Essa é a terceira marca. Perseveravam a essência de estar juntos. Então, as pessoas falavam assim, você é cristão? Sou. Como é que você sabe? Você sempre está junto com o outro que é crente também. Não existia expressão de crente, né? Você está sempre lá junto com os seguidores de Jesus. Sim, nós estamos sempre ali, ó. Estamos juntos. Estamos sempre juntos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lá na frente do livro de Atos, você vai entender que daqui a pouco houve o que? Uma perseguição e cada um foi para um lado. Ó, a perseguição chegou. A perseguição não chegou aqui ainda não, tá? Enquanto a perseguição não chega, vamos estar juntos. Nós juntos somos mais fortes. Parece que nós tivemos um congresso, não sei se foi de irmãs ou de jovens, que o tema era esse, juntos somos mais fortes. Então vamos estar juntos. Quarta marca para a gente fechar. Essa marca é a marca que eu preciso. Porque eu não preciso das outras. Lógico, todas as marcas que eu disse, mas essa aqui é tremenda. Tá? 46, 47, coloca lá na tela. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Diga comigo, caindo na graça de todo o povo. Olha só. Caindo na graça de todo o povo. Aqui não está falando que o povo que eles caiu na graça era crente não, tá? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Por quê? Porque eles tinham uma marca, que era a marca que chamava a atenção. Tá? Era a marca da espiritualidade. Então, pastor, eles viviam falando língua estranha na rua? Não. Então, eles viviam orando no meio da rua que nem uns loucos? Assim? Também não. Não, de jeito nenhum.
Mas como é que é esse negócio de marca da espiritualidade? Olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Tá? Olha uma coisa que nós já falamos aqui. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele grande dia. Veja só. A espiritualidade, ela acontece quando eu me reúno com você, quando você reúne comigo, quando nós oramos junto, quando nós cultuamos junto, quando nós cantamos junto. Quando no seu ambiente de trabalho, no seu lar, você mantém um ambiente de espiritualidade. E como é que eu faço isto? Que eu preciso estar orando em casa, no meio da rua? Não. O ambiente de espiritualidade é quando existe um ambiente de temor. O ambiente de espiritualidade é quando você entende que você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus. O ser espiritual é a convicção plena da tua chamada. É quando você entende que a obra redentora de Jesus foi algo extraordinário, não simplesmente para marcar a história de 2022 anos atrás, não, mas que aquele acontecimento foi para te salvar. Você vai manter um ambiente de espiritualidade, porque é inadmissível você simplesmente ignorar o que Jesus fez na cruz. Você vai manter um espírito de espiritualidade quando você ouvir a letra de um cântico e você falar, meu Deus do céu, olha só o que a música está cantando, o que está falando. É você sentir a presença de Deus, simplesmente ao olhar para uma flor, ao olhar para o céu, e ver a beleza que Deus fez. Isso é manter a espiritualidade. A igreja do Novo Testamento, de Atos, ela mantinha esse ambiente de espiritualidade, e acontecia o quê? Ela atraía o povo para si. Porque tudo ela dava glória a Deus. Quando você dá glória a Deus em tudo, você está de verdade mantendo a marca do ambiente espiritual na tua vida, na tua casa, na sua congregação, aqui no templo, em qualquer lugar que você for, você vai manter este espírito de verdade, este ambiente gostoso, porque você vai sentir a presença de Deus em tudo que você vê. Mateus 5,16, Jesus faz uma advertência. E essa advertência, ela é exatamente isso. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, quem vai glorificar? As pessoas que vão te conhecer. Por quê? Porque eu mantenho um ambiente espiritual. E as pessoas vão glorificar a Deus pela minha vida, pela minha maneira de agir, pela maneira de se expressar. Acabou. Você tem essa marca? Qual que é a sua postura em relação a fazer parte de um grande movimento de busca por um avivamento em nossa igreja? Qual é a tua postura? Nós estamos falando de avivamento, eu estou falando que a igreja avivada ela tem essas marcas. Persevera na coisa certa, cultiva o ambiente de temor, persevera a essência de comunidade, mantenha um ambiente de espiritualidade. Isso aqui é vida avivada, irmãos. O conceito de avivamento está muito distorcido. Está muito distorcido. Eu conversava ontem, eu e a pastora, com alguém aqui na minha sala pastoral, e a pessoa diz assim, mas eu pensei, porque estava na igreja, pastora. E eu então entrei nessa, porque estava dentro, outra pessoa estava na igreja. Não foi assim que a pessoa falou para nós? Aí a pessoa falou assim, irmã, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Avivamento é no meu dia a dia, é no meu cotidiano, tá?
Existe um preço a ser pago para que eu tenha uma vida avivada. Existe. E o preço a ser pago é eu ter essas marcas aqui. Perseverar na coisa certa, que é na doutrina, não é? Na comunhão, no partir do pão, nas orações. O sacrifício é cultivar um ambiente de temor, eu ter temor de Deus. É eu, de verdade, viver com vocês uma essência de comunhão, de comunidade. Eu, de verdade, viver um ambiente de espiritualidade. E você vê em mim, eu vejo em você. E nós vimos em nós. Baixa a cabeça, vamos orar agora. Pai, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer.